Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 31 de março, domingo de Páscoa. Quero aproveitar aqui para desejar para você uma feliz Páscoa. Deus continue abençoando muito seu lar, sua família e protegendo e cuidando de você. Hoje também nós encerramos o livro de 1 Samuel. Hoje nós lemos os 6 últimos capítulos deste livro. Hoje nós lemos o livro de 1 Samuel, capítulos 26, 27, 28, 29, 30 e 31. E o capítulo 28, olha lá, hein? Você que leu, você que estudou, eu acho que o capítulo 28 assim mexeu um pouco com você, não foi? Uau, que história é aquela que aparece um fantasma? Vamos explicar já já, tá bom? Então fique aí. Não saia deste vídeo que nós vamos explicar o que aconteceu ali. Mas antes, solta a vinheta, editor. Olá, muito bem, voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Eu quero agradecer você que esteve conosco na Semana Santa. Nós fizemos aí a Semana Santa nas igrejas adventistas do sétimo dia de todo o Brasil e nós convidamos as pessoas a estarem conosco, e você que esteve conosco sendo membro batizado ou não sendo membro batizado, não importa, o que importa é que você esteve conosco, o que importa é que você participou conosco, e o que importa é que você nos ajudou para que essa Semana Santa possa ter sido uma bênção. Então eu agradeço a você de coração. Obrigado, obrigado meu querido amigo, minha querida amiga, por ter participado conosco dessa Semana Santa. Agradeço em especial a igreja de Mombuca, lá no distrito de Capivari, ali que nós estivemos ajudando, colaborando na Semana Santa com eles. Tivemos ali uma decisão, 7 pessoas tomaram a decisão para o batismo, foi uma programação magnífica. Eu agradeço aos queridos ali de Mombuca. Deus continue abençoando muito vocês. Muito bem, queridos, hoje nós vamos então comentar um pouco sobre a leitura do dia 31. No capítulo 26, nós vemos aí uma outra oportunidade que Davi teve de matar Saul. Saul estava acampado e ele dormiu, deixou a sua espada do lado da cabeça dele e um jarro com água. Estava ali Saul acampado, e junto com Saul estava Abner, filho de Ner, comandante do exército do rei, e Davi estava lá do outro lado. E Davi, ele foi sorrateiramente e conseguiu, enquanto Saul dormia, conseguiu pegar a espada que estava do lado da cabeça de Saul. Tanto é que o Abisai, ele fala para Davi: olha, nós temos oportunidade agora de matar Saul, mas Davi diz assim: não, eu não vou matar Saul, não vou matar o ungido do rei. Que se ele tiver que perder o trono dele, que seja Deus que tire ele do trono, mas não eu. Então isso serve de uma lição para nós, queridos. Nós não devemos se vingar dos nossos inimigos. Se alguém fez o mal para você, se alguém prejudicou você, se alguém persegue você, se alguém intenta até mesmo tirar a sua vida, apenas proteja-se, né? Recorra aí às leis que Deus deixou aqui, que são as leis judiciais, mas não faça vingança com suas próprias mãos. Deixe que Deus se vingue por você na hora certa, ok? Então Davi teve oportunidade, mas não matou Saul, porque Davi sabia que ele não deveria de fazer isso daí, porque Deus faria por ele. Agora nós vamos comentar um pouquinho o capítulo 28, acho que requer um pouco mais aqui de atenção para nós, né? Muito embora os outros capítulos também tenham coisas interessantes, mas eu acho que são mais simples, a própria leitura se autoexplica. Mas o capítulo 28 deixa para nós aqui algumas dúvidas. No capítulo 28 nós temos a história da feiticeira, uma médium, na verdade, de uma cidade chamada Endor. Samuel havia morrido, e Samuel era o profeta de Deus, era através de Samuel que Deus se comunicava com os reis, com o rei, com o povo. Então Deus falava com Samuel, Samuel falava
como rei. Porém, Samuel morreu, foi sepultado lá na cidade de Ramá. Agora, Israel estava numa iminência para ter uma guerra contra os filisteus. Os filisteus eram em maior número, havia muitas pessoas. Saul, quando viu o exército filisteu, se assustou, teve medo. Ele tentou até ver se Deus responderia às suas orações, mas Deus se silenciou por duas coisas. Primeiro, que Saul não era profeta, e segundo, Saul havia se afastado de Deus. Saul havia feito coisas que fez com que o Espírito de Deus se afastasse dele. Então, Deus não respondia mais Saul. Agora Saul, assustado com isso, estava colhendo os frutos que ele mesmo havia plantado por causa da sua desobediência. Saul, então, ele faz aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Ele recorre e vai consultar uma médium, uma feiticeira, uma mulher que conversa com os mortos numa cidade chamada Endor. Os reis ali, os profetas e o rei, eles haviam expulsado todas essas pessoas do meio do povo de Israel, porque lá em Deuteronômio, no capítulo 18, dos versos 10 ao 12, Deus fala para não consultar os mortos. Então não havia no meio de Israel pessoas que consultassem. Então, essa feiticeira, ela morava na cidade de Endor, longe, e ela tinha medo de Saul. Então Saul teve que se disfarçar para ir até a cidade onde ela estava. E quando Saul lá chegou, a feiticeira o recebeu, e aí então ele pede para que essa mulher ela faça subir dos mortos a Saul. Ela diz assim no versículo 11: então a mulher perguntou, verso 11 do capítulo 18, do capítulo 28, quem quer que eu faça subir? Ele respondeu, Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul, por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Então, quando aquele vulto ele começa a subir, e aquele vulto, ele fala para a feiticeira, fala, olha, essa pessoa que está aí com você é Saul. E aí ela fica com medo, porque ela achou que Saul havia armado ali para poder pegá-la no flagra e poder matá-la. E realmente era o que Saul deveria fazer, mas não. Saul ele fez questão de continuar essa conversa. E aí então Saul disse assim para a mulher. A mulher responde para Saul: vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: e como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião, está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturba fazendo-me subir? Que história interessante. Samuel sobe dos mortos e conversa com Saul. Será que isso é possível? Será que isso pode acontecer? E aí Samuel ainda continua falando, e Samuel diz para Saul que ele mesmo, Saul, estaria com Samuel, Saul e seus filhos. Diz assim no verso 19, o Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. Ou seja, Samuel diz para Saul, olha, Deus vai entregar Israel nas mãos dos filisteus, e você, Saul, e seus 3 filhos, vocês morrerão também. Como explicar essa história? Muito bem, queridos, nós temos que entender, a Bíblia não se contradiz, tá? Não há contradição na Bíblia. Então vamos entender aqui alguns pontos primeiro. Bom, nós já lemos em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 10 ao verso 12, que Deus fala assim, não se achará no meio de ti necromante, cartomante, feiticeiro, e nem quem consulte os mortos, porque quem fizer isso é abominação ao Senhor. Então veja, a consulta aos mortos é abominação, é detestável, Deus odeia essa prática, beleza? Ponto. Então entendemos isso, já lemos. Muito bem. Quando nós vamos para Eclesiastes, capítulo 9, a partir do verso 5, eu estou citando esse texto para você, nós não chegamos ainda na nossa leitura, vamos chegar lá. Mas eu estou citando esse texto para nos ajudar a compreender o capítulo 28, ok?
Então, Eclesiastes capítulo 9, a partir do verso 5, diz assim: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem terão eles recompensa, porque a sua memória está entregue ao esquecimento. Seu amor, o ódio, a inveja para sempre já pereceram, e não têm eles parte alguma do que acontece aqui debaixo do sol. Então, Eclesiastes capítulo 9 diz claramente que os mortos não sabem coisa nenhuma, e eles não sabem de nada o que acontece aqui, nessa terra debaixo do sol. E eles não têm sentimento algum, seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Então, o texto é bem claro, você pode conferir na sua Bíblia, Eclesiastes 9, a partir do verso 5, é bem claro o texto, os mortos não sabem de nada, ok? Muito bem. Aí nós temos um texto também em Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7, ali diz assim que houve uma guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhou contra o dragão e os seus anjos, e o dragão e os seus anjos foi expulso para a terra. Então o texto de Apocalipse diz para nós que em algum princípio, em algum momento do passado, em algum momento há milênios no passado, Satanás ele foi expulso do céu com os seus anjos. Anjos de demônios estão aqui nessa terra. Então nós temos essas informações. Baseado nessas informações de que Deus abomina quem consulte mortos, que os mortos não sabem de nada e que aqui nessa terra também mora Satanás e seus anjos, o que nós podemos concluir do capítulo 28 de 1 Samuel? Nós concluímos que quem apareceu ali para Saul não era Samuel. Quem apareceu para Saul foi ou o próprio Satanás ou um de seus anjos do mal, personificado na pessoa de Samuel. O apóstolo Paulo diz assim que Satanás ele pode se personificar e se fazendo até anjo de luz para, se possível, enganar até os próprios escolhidos. Então, Satanás ele pode enganar as pessoas, melhor, ele engana as pessoas. Então, aquelas pessoas que se deixam, ficam na dúvida, que não se apegam à palavra de Deus, essas pessoas são facilmente enganadas por Satanás. Então Satanás, ele enganou Saul. Satanás, ele se personificou, ele se passou na pessoa de Samuel para conversar com Saul. Samuel estava morto, não podia mais conversar, mas Satanás, ele enganou. 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13, ali diz assim que Saul morreu por conta da desobediência ao Senhor e também porque ele consultou uma feiticeira. Então, o texto de 1 Crônicas nós vamos ler ainda, mas estou adiantando para você, ele diz que uma das causas da morte de Saul foi justamente porque ele consultou uma feiticeira. Então, veja, se essa foi uma das causas porque Saul morreu, então é óbvio que Saul foi enganado ali. Quem estava ali não era Samuel, era Lúcifer. Agora, como que Satanás sabia que Saul ia morrer? Como que Satanás sabia que Saul e seus 3 filhos iriam morrer ali naquela batalha, naquela guerra? É simples. Satanás ele não consegue prever o futuro, ele não consegue enxergar o futuro, melhor dizendo. Ele consegue prever, fazer algumas previsões, mas não consegue enxergar o futuro, o que realmente vai acontecer. Mas baseado na vida de Saul, Satanás sabia que Saul havia se afastado de Deus. Satanás sabia que Deus não estava mais agindo ali junto com Saul. Satanás sabia que o exército dos filisteus era grande. Então, Satanás ele fez com que as circunstâncias fossem favoráveis para que nessa guerra tanto Saul como seus filhos morressem. E foi justamente o que aconteceu. No capítulo 31, nós lemos ali, diz assim, no versículo 2, os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos e mataram a Jonatas, amigo de Davi, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Os flecheiros, eles atiraram uma flecha, acertaram Saul, e Saul não queria morrer
pelas flechas, porque aí ficaria que o inimigo tivesse matado ele. Saul pede para o seu escudeiro matá-lo antes que ele pudesse morrer esvaído pelo sangue que havia feito pelo ferimento que havia saído pelo ferimento da flecha. Mas o escudeiro não quis, então Saul ele se joga na sua própria lança. Que tragédia! Saul ele teve uma morte muito trágica por desobediência a Deus. Sabe, queridos, um dos truques principais que Satanás usa é justamente a personificação dos mortos. Cuidado, meu amigo, minha amiga, com sessões onde algumas pessoas dizem que conversam com os mortos. Não faça isso. Não vá nesses lugares, não aceite convite para ir nesses lugares, porque quem está ali se passando pelo morto não é a pessoa que morreu, e sim Satanás, enganando dezenas de pessoas. E nos dias de hoje, pasme você, nos dias de hoje, pessoas estão sendo enganadas pelo mesmo truque que ele usou para enganar Saul, ele está enganando muitas pessoas hoje. Mas em nome de Jesus você não vai ser enganado, amém? Que Deus continue abençoando você, sua família, e não perca, amanhã estaremos aqui comentando o vídeo de amanhã, tá bom? Um abraço, até lá, tchau, tchau!